Sobretudo porque ele gerou desconforto, porque desnudou aí muitas coisas estranhas, né? Que ficavam na caixa de Pandora, né? Mas o fato é esse, estatística, produtividade, hoje você tem uma outra coisa, os advogados hoje agradeçam ao CNJ, primeiro pelo CNJ, mas sobretudo pelo CNJ, o fato de hoje você ter internet e tal, mas o CNJ, vamos focar aí, né? Ao CNJ, o fato de hoje o advogado ele poder chegar para o magistrado e falar, excelência, eu exijo isto, Vossa Excelência tem que fazer isso. Não é aquela coisa do juiz, por favor, doutor, entendeu? Tem que fazer. Então, porque antes, na minha época, 2003, quando me formei, você entrava com o juiz, doutor, tudo bom, doutor, posso falar com o senhor? Era outra pegada, era uma coisa muito mais autoritária. Gente, 2004, porque fala muito aquela questão de ditadura, né, que está muito em voga discutir esses fantasmas aí, mas o fato é que o Brasil ainda teve ainda essa ressonância ditatorial durante muitos anos, ainda tem ainda, né? Mas é que nem aquela coisa, você joga aquela pedrinha no lago e vai tendo a ressonância. 2004, o CNJ foi criado porque havia uma demanda para poder barrar esse processo. E por que o CNJ, eu falo 2004? Se perceberem que o que eu vou falar aqui agora é de algo que o CNJ começou a falar. E que você não tem como falar uma coisa que o CNJ dizia sem CNJ. Então, o CNJ fez uma série de coisas, e o CNJ, portanto, em 2012, eu falei o que a vocês? Que eu fui coordenador da Rui Barbosa. O bom, sabe o que é? Eu tenho um algoritmo interno que eu mesmo faço, eu me exponho e depois eu mesmo me salvo, né? É ótimo, né? Já estou me salvando já. Então, acontece, em 2012, já coordenador da Rui há 2 anos, foi que o CNJ, ele lançou um estudo dizendo o seguinte, que o padrão brasileiro é de assimetria de conflitos. O padrão brasileiro é um padrão de assimetria de conflitos. Ou seja, é necessário que isso deveria ser revisto. Porque com o padrão assimétrico, onde há assimetria, não entra os MASC. MASC não vai entrar, porque tem que haver uma simetria. E vocês, e porque fizeram a seleção de leigos conciliadores, vocês viram muito bem o quê? Que, na verdade, até mesmo a administração pública pode participar de arbitragem. Tudo bem, a arbitragem não é conciliação, é decisão. Mas ela pode participar de conciliação, pode participar de mediação, também pode também. Então, por que isso? Porque, na verdade, mesmo o poder público pode se descer do salto e dizer, não, espera aí, temos essa interação com relação a tal ponto. Então, veja que, galera, 2012 é muito recente. Esse vídeo sendo gravado em novembro, começo de 2019. Apenas 7 anos é que se começou a falar de forma normativa com relação a meios ó, o vice-linguagem, eu ia falar alternativo já, tá vendo? Vice-linguagem que eu aprendi, e é difícil tirar. Meios adequados de solução de conflitos, 2012, tá? 2012. Outra coisa, quando os professores falarem aqui sobre justiça restaurativa, muita gente vai ficar tipo assim, o que é isso? Sem saber que a justiça restaurativa, que é uma coisa aplicada na área penal, e que eu vi, inclusive, cobrando em alguma prova, ou foi uma questão que eu trabalhei com vocês, não sei, já não lembro mais agora, mas o fato foi o seguinte, que a justiça restaurativa, que parece uma coisa muito assim louca, muito assim exótica, mas a JR, vou usar a professora Selma, ela fala assim, a professora Selma também é meio gaga, que nem eu também às vezes. Então, eu fui gago um tempo, sabia disso? É um fato curioso sobre a minha pessoa, né? E aí ela fala JR você fala tranquilamente. A justiça restaurativa, ela foi, na verdade, ela já tem norma sobre ela desde 2014 no Brasil. E até hoje você acha estranho. Você fala, eu dei a oportunidade de dividir com o professor Caio Rangel, uma matéria de penal, de justiça restaurativa, numa pós-graduação de uma faculdade,
E aí, então, e aí os alunos formados em direito, atuantes na área penal, não sabiam o que era justiça restaurativa. Não é de não sabia de ouvir falar e sei, não sabia nada. E na hora que você começava a explicar o que era o assunto, eu assim, como é que pode aplicar isso no Brasil? Aí a dúvida 1, dúvida 2. Então quer dizer então que só se aplica na transação penal, não é? Não. A restaurativa se aplica a qualquer tipo de crime. Alguns países falam assim, qualquer tipo de crime menos estes. Mas o critério é qualquer um e exclui alguns. E já está regulado no Brasil em resoluções do CNMP e do CNJ de 2014 e 2015, respectivamente. E ninguém sabe sobre isso. Justiça restaurativa, que é uma tendência futura. Nela se aplica a mediação penal, que é uma técnica de justiça restaurativa. Quer ver o benefício penal? Eu falei de dosimetria da pena nas minhas aulas aí. Foi corajoso ali, viu? Que eu entrei num negócio ali que não é muito da minha área, mas a gente estudou e ainda bem que foi perguntado e imaginei. Foi uma coisa bem light mesmo, né? Mas assim, ela é aplicada hoje, por exemplo, na hora que o juiz vai aplicar as circunstâncias judiciais, primeira fase da dosimetria, ele utiliza, por exemplo, se por acaso o indivíduo ele se voluntariou com a vítima a participar de sessões de justiça restaurativa, aí para o juiz a circunstância favorável, que entra naquela questão de voltada para a conduta social, entende? Então se aplica ali. Outra coisa, já tem magistrado aplicando a JR, juízes de vara de execução penal, com meio de remissão da pena também. Porque se tem remissão da pena para estudo e para trabalho, e hoje para leitura, também, por que não, para participar voluntariamente de sessões restaurativas? Porque, só por não deixar assim solta a informação, e sem também entrar no tema sobre isso, já que é um tema que vai ter professor para essa questão daí, não sei se eu vou voltar para ela para dividir ou não, mas o fato é o seguinte, é que se a vítima, que a vítima do processo penal, ela é meramente o quê? Um meio de prova. Quando não é na ação penal privada, ela é meio de prova apenas. Meio de prova apenas. Quem assume quem é Ministério Público, né? Toda a conduta aí, toda a atividade da ação penal. Mas se a vítima falar, não, eu tenho interesse de participar de ações restaurativas, vítima com comunidade e mais, é claro, o acusado / condenado, vamos dizer, ele passa a ter um processo de conscientização do delito para diminuir a sua reprovabilidade e também a sua possível reincidência. E muitas vezes o indivíduo cometeu um crime por uma questão circunstancial. Ele é recuperável. Porque se a gente partir de um pressuposto que os condenados são irrecuperáveis, vamos discutir então pena de morte, então, né? Mata logo todo mundo. Por quê? Se você colocar que todo criminoso, toda pessoa, primeira coisa, né? Que toda pessoa que envolve num crime, todo crime merece uma pena máxima, então estamos lenhados, porque nós somos criminosos o tempo todo. Numa sonegação de impostos, numa direção sob efeito de álcool, né? E outras coisas, tantas mais, né, gente? Então, assim, diz que crime baixa oportunidade, né? Por crime. Então, realmente, o professor Fernanda Ravazano, por exemplo, ela fez um trabalho de pós-doutorado e doutorado nessa área. No pós-doutorado dela, ela fez sobre, acho que ela deu aula aqui, inclusive, alguma vez, ela fez um trabalho sobre a restaurativa em crimes econômicos. Por que não? Por que não? Se por acaso esses caras aí que pegam um monte de dinheiro fizerem, eu vou aplicar o que eu desviei em tantos projetos, tantas coisas por aí, e aí tem uma redução de pena, por exemplo, por que não? Então, são propostas que existem, que aqui o rolê não é o meu, nesse momento, mas é uma coisa que já existe no CNJ há 4 anos e que ninguém sabe o que é isso. Vocês mesmo aqui estão assim, tipo, é sério? Really? Pois é. E é normal essa caixa superfata, e aí vocês vão ter essa caixa superfata durante muito tempo ainda, com toda certeza. No meu podcast eu pretendo entrevistar a professora Selma em algum momento, deixa eu só passar essa parte aí de agonia, para ela discutir e divulgar esse tema aí bastante adiante. Então veja, por exemplo, que no Brasil você tem essa história ligada ao MASC.
Mas olha só, vamos aqui entrar aqui, vamos avançar um pouquinho adiante e fazer alguns marcos legislativos também. Seguinte, foi até a questão da prova até de vocês, de juízes conciliadores também. No Brasil, vamos falar de Brasil, né? Falar de Brasil. Falei de CNJ, mas vamos aqui voltar um pouco na legislação brasileira. No Brasil, como estão os MASCs no Brasil? Podemos dizer que começou em 2000, no caso, em 12? Não necessariamente. Na verdade, nós já temos já algumas ideias brasileiras de legislação voltada ao MASC. E aí começou, por exemplo, em 1996, com a lei de arbitragem. Perdão, tá, gente? Lei de arbitragem. Lei de arbitragem. A Lei 9.307 de, portanto, 96. Tá bom? Porque a lei de arbitragem, ela estabeleceu no Brasil a arbitragem privada. Quer dizer que antes não havia sequer previsão de arbitragem? Mentira, havia. Tanto que vocês fizeram prova sobre isso, nós demos aula sobre isso, que na Lei 9.099, 95, prevê, acho que no artigo 22 ou 24, prevê a arbitragem, e quem faz arbitragem no juizado somos nós juízes leigos. Eu sou bolsista, isso tem que declarar, viu? Aras foi mal aí, viu? Mas tem que falar essas coisas porque eu ganho dinheiro com essas coisas. Eu sou bolsista de produtividade da Estácio, já por 2 anos consecutivos. O que é isso? Que significa que eu ganho um dinheirinho por mês, que é mais ou menos uma turma e pouquinha, para poder produzir artigos científicos, congressos, palestras e todo tipo, com o nome da faculdade. E aí, então, quando você entra, assim como a pontuação de conciliador, vocês viram como pontuação de conciliador, se você já for conciliador antes, você ganha uma pontuação anabolizada, né? Enfim, né? Mas é isso mesmo. Então, igualzinho lá, se você já é bolsista de produtividade, a tendência de você ter sua bolsa renovada por mais um ano é muito maior, porque você tem já uma comprovação de que você tem capacidade de entregar esses projetos de produtividade. E o projeto que eu submeti para o ano de 2020, né? Espero que esteja no trabalho, né? Que nunca se sabe, essas coisas assim, né? Ou não, se não for, já era. Mas foi sobre arbitragem nos juizados especiais. Que é uma coisa que está lá na lei prevista e está um pouco aplicada. E minha proposta foi o seguinte: primeiro, identificar se estão fazendo. Segundo, identificar os que fizeram, onde foi. Terceiro, se tiver algo feito, separar o de consumidor e analisar as sentenças de consumidor para saber se o que a lei de arbitragem determina e o código foi cumprido. Tipo isso, um projeto é esse, de pesquisa nessa área. Mas a lei do juiz especial, que é de 95, portanto anterior a 96, ela não utiliza ainda a arbitragem daquela coisa do laudo arbitral. Por isso que a lei do juizado fala ainda que a arbitragem será submetida ao juiz togado para validar. É algo compatível com o sistema do leigo, porque o leigo ele faz sentença, mas na verdade o nome é projeto de sentença. Então, tem a ver com o modelo, mas, na verdade, o modelo se inspira da anterior legislação que dizia que a arbitragem era um laudo e que o juiz tinha que se homologar. Vocês já viram aí de vento e prosa, falado por mim, o professor Borbinha, outras questões também. O professor Borbinha descobriu que ele é queridíssimo, né? O pessoal ama Borba, e ele é fantástico, eu vi as aulas dele. Não conhecia as aulas do professor Borba, conhecia, foi aluno do pai de Borba, Edgar Borba. Professor fantástico de ED, e vi realmente o professor Borba fantástico, cristalzinho aqui do Sejaz, né? E aí acontece, e na verdade, assim, o que acontece? Então, na verdade, eu percebi o seguinte, que tem na modalidade lei de arbitragem anterior. Então, vocês viram, por exemplo, o professor Borba, comigo também por aí afora, que a sentença arbitral é sentença judicial. Judicial. Mas não é judicial judicial porque é uma jurisdição privada, já dita em 2011 pela ministra Nancy Andrighi, do STJ. Ela falou isso, cala a boca, é arbitragem é jurisdição, ponto final, e vamos aí deixar esse ponto.
Mas veja que, em 96, foi que o Brasil começou com os MASCs através da Lei de Arbitragem Brasileira. Com muita polêmica. Porque se você começar a pensar o seguinte, como é que está hoje em Salvador a aplicação da arbitragem? E aqui eu não estou repetindo, o professor Danilo já deve ter falado com vocês, tá bom? Vocês vão dizer o quê? Vocês veem arbitragem por aí? Não. Uma pessoa aí, eu vou comentar agora o que aconteceu comigo. Uma pessoa aí mandou um zap assim, sabe aquele zap aleatório? Chegou no meu zap. Belmiro, você trabalha com arbitragem? Eu falei, ad hoc sim. Ad hoc sim. Porque eu não sou vinculado a uma câmara arbitral. Mas ad hoc sim. Eu sou juiz leigo, eu tenho doutorado, tutupom, dá licença, né? Pois é, eu trabalhei para isso, né? Tenho doutorado, sou advogado há 1000 anos, né? E tudo, e tal. Devidamente aí congelado na criogenia, né? Enfim. Então, trabalhamos com arbitragem sim. Por que não? O procedimento da arbitragem a gente viu que é uma coisa que não tem formatação, basta aplicar as normas. Professor de processo civil, claro, com certeza. E eu descobri, inclusive, que no Juiz do Brasil eu sou avaliado com critério máximo. Falei, nossa, sério? Que ela mandou print para a minha pessoa. Tem lá os esmaios lá, né? É como se fosse assim, você tem os esmaios, né? Assim. Aí tinha os profissionais, os outros que ela tinha escolhido, estava meio esmaio no último, o meu era cheio. Eu falei, chocado! Nem sabia disso, né? Sem falsa modéstia, eu sei que eu sou leonino, adoro essas coisas, adoro biscoitagem, quem não gosta, mas eu gosto muito mais que qualquer pessoa junta. Mas eu não sabia disso. E aí, ou seja, está começando a abrir agora, ultimamente, para a arbitragem, que você não vê isso, a arbitragem surgindo. Então, veja que a lei de arbitragem, que é de 96, ela demorou para pegar. Tanto que em 2001, é isso mesmo, produção, isso mesmo, 2001, houve inclusive uma ADIM, e se a ADIM é STF, questionando, aplicando o que Owen estava lá falando, lá nos Estados Unidos. Mas a arbitragem está ferindo a Constituição brasileira, no artigo 5º, né, inciso 35, que é o quê? O direito ao acesso ao judiciário, aí na afastabilidade do poder judiciário, pli, plá, plá, blu, blu, blu. E aí vocês estão achando que a coisa na STF foi folgada? Foi não. Na verdade, a votação que disse que a arbitragem deve ser mantida, foi a votação de quanto? Não foi unânime não, mas foi de 7-4. Em prol, é claro, da lei ser constitucional. Mas não foi tipo, arrasou. Foi assim, 4 ministros, aqui eu não tenho os nomes, tá, deles, falaram que não. Devo ter aqui na anotação, mas não vou para lá não. Falaram que não, que realmente a arbitragem não era, tinha que ser um modelo antigo, tinha que passar pelo juiz necessariamente. Então veja, galera, 2011, 2001. E veja que o CNJ vai ser criado em 2004. Então veja aí o nosso histórico brasileiro. Para não falar outros pontos por aí afora. Também é importante salientar, sem trocar a tela e já falando com vocês, que em 2015, ano 2015 foi um ano emblemático do processo civil brasileiro, né? Deixa eu mudar aqui a tela para poder ficar mais limpo. Em 2015, nós tivemos uma série de mudanças processuais. Novo CPC, lei de mediação, não temos lei de conciliação, né? Mas aplicamos a lei de mediação no que não for incompatível. E tivemos também o que, já que eu estou mencionando a arbitragem, vai negócio. Temos a lei nova de arbitragem, que o número dela é o número 13.129, mas nós não conhecemos assim, porque ela foi uma lei meramente alteradora da legislação anterior. Então, continua em vigor a lei 9.307, com as alterações de 13.000, no caso, 129, para poder dizer claramente no texto o que já se sabia por teoria, por jurisprudência, e para que as partes assim, gente, esquece, a arbitragem
é algo que tem que ser percebido. Então veja só. Por que a arbitragem é um bom exemplo? Porque a arbitragem, ela foi o primeiro MASC do Brasil e ela demorou para pegar quase 30 anos para ter um ponto na legislação. Hoje você ainda só vê, na verdade, uma ideia mais nessa linha do que... Mas nessa linha por quê? Porque, na verdade, a arbitragem, ela, de fato, ela teve que ter essa mudança. Agora, por outro lado, os outros MASC, que são os MASCs da... Tira muito rápido, mas era só a informação, coisa, tá? A conciliação e a mediação, por sua vez, apesar de terem demorado para poder entrar em normas, a conciliação acabou nunca entrando em norma, né, diretamente, mas a mediação sim, elas acabam entrando já num colchão mais favorável, porque acaba entrando numa que nós vamos chamar de cultura de pacificação. Cultura de pacificação. Então, vamos dizer que o desbravador foi justamente a lei de arbitragem. Ela foi desbravadora, que chegou e falou, vamos fazer e tal, não sei o que, isso aqui. Mas, quando vieram já a conciliação e a mediação, já foram com relação a uma ideia mais desbravadora. Também eu quero falar com vocês um ponto importante, é que o CNJ, ele falou lá em 2012 que o Brasil tem uma cultura de litigiosidade. Mas, na verdade mesmo, em 2010, o CNJ, ele já tinha feito algo que é chamado de política nacional de resolução de conflitos. Política nacional de resolução de conflitos. Através de uma resolução que vocês, inclusive, estudaram para a prova de vocês de lei conciliador, que foi a resolução número 125. Essa resolução de 125 do CNJ, ela inaugurou a política pública judiciária de resolução de conflitos. Então, para poder assim dizer a você o seguinte, quando foi o marco brasileiro, marco normativo brasileiro, foi com a resolução, vamos falar besteira por aí, no rolê por aí, tá? Na mesa de bar, nos seus cursos que vocês forem dar também nessa área, serem multiplicadores. O marco brasileiro voltado para a política nacional de resolução de conflitos foi 2010, com a resolução 125 do próprio CNJ. E aí o resto acabou mudando, na verdade, porque veio a reboque de toda essa situação. Beleza? Então, bora lá. Seguinte, outro ponto que a gente vai trabalhar mais adiante, mas eu quero já... Oi? 125. Resolução 125 do CNJ. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu sei voltar. Ei, tá no quadro. Resolução 125 do CNJ. Muito bem. Essa resolução 125 do CNJ, ela teve algumas situações interessantes. Posso trocar aí, gente? Posso? Seguinte, 10 e 15 intervalo, né? Para não falar demais e levar vocês aí adiante. A gente para 10 minutinhos e volta normal. Seguinte, a resolução 125, CNJ, ela trouxe alguns dados interessantes. O primeiro dado curioso foi o seguinte, ela trouxe o que nós chamamos, esse termo a gente vai usar várias vezes, o vocabulário, tá certo? Vocabulário, já falamos aqui de que ADR / MASC é um vocabulário. Agora vamos falar do vocabulário agora. Vamos falar agora justamente de critério MP. MP, mas não é MP de Ministério Público, não. MP de sistema multiportas. Sistema multiportas. Sistema multiportas. É isso que é esse MP que eu estou aqui falando com vocês aqui. Sistema multiportas. Quem foi que falou isso?
Foi lá, o velhinho lá. Não sei se é velhinho, viu, gente? Mas eu acho que deve ter sido o velhinho, né? Foi Sanders. Ele mesmo. Sanders, ele lá em 70, foi que ele... Eu vou botar esse artigo de Sanders para vocês lerem. Eu vou botar no material de vocês. Acho que eu tenho ele lá, eu vou botar para vocês lerem. Em português, se tiver, né? Mas eu boto em inglês também, vocês arrasarem aí, né? Não é babado aí todo. Mas Sanders, ele então utilizou, ele foi ele que desenvolveu o sistema multiportas. E, portanto, a resolução 125. Porque é interessante, quando a gente sai desse rolê de curso preparatório, aquela agonia toda para fazer prova, aquela coisa bem pragmática, objetiva, é você entender o porquê das coisas. Então, existe um porquê da construção da resolução 125. Então, se você pegar, por exemplo, o que Sanders falou, e você pegar a resolução, você consegue ver o sistema multiportas direitinho. Os que estiverem, de repente, aí assistindo e tiverem, que vocês são tudo formadas já, né? Mas os que estiverem assistindo aí, estiverem fazendo graduação em Direito, é um ótimo TCC de vocês, tudo bom. Porque você faz o quê? Você fala do sistema multiportas diante para a questão do próprio trabalho de Sanders. E quem quiser, de repente, fazer, seleção, está aberto, viu, gente? Seleção para mestrado da UFBA, abriu agora. É um ótimo, não sei em que linha encaria, vou até fazer uma live já sobre isso na sexta-feira que vem, né? Na minha live de sexta-feira, né? Normal, sextou, né? Com live com o Belmiro, né? Enfim, até um bom nome, né? Quem sabe. Então, vou falar sobre isso, é um bom tema até, você falar de influências de Sanders no sistema multiportas, na resolução CD25, é um bom tema. Para doutorado não, porque né, doutorado é inédito, mas para mestrado, porque o que o mestrado faz? O mestrado tenta evidenciar uma coisa que está meio oculta para sistematizar e você tentar pôr essa linha daí. Então, você pega Sanders, você consegue enxergar o sistema multiportas na resolução 125. E o que é esse tal sistema multiportas? Quais são as portas do sistema multiportas? A gente fala o quê? Bater, né? As portas do judiciário. Então, a porta 1 é a porta do judiciário. A porta 2 é a porta dos MASC. Olha que lindo. Então, você tem judiciário, você pode bater a porta do judiciário, ou você vai bater as portas do MASC. Mediação, arbitragem, justiça restaurativa e por aí afora. Então, por isso que se fala sobre essa ideia daí. E a ideia, na verdade, não é trabalhar com o sistema de exclusão, mas trabalhar com o sistema, na verdade, de colaboração, porque acabou-se por institucionalizar isso. E é claro que, além, é claro, da resolução, o CNJ 2010-125, não podemos esquecer que a lei de mediação, que é a lei 13.140 de 2015, ela foi quem legislou sobre o tema. Foi ela que trouxe no campo legislativo, tá, o aspecto do sistema multiportas. Então, acabou com essa discussão. A lei de mediação e, mais é claro, o CPC também. O CPC também, em paralelo, trabalharam com esse sistema multiportas. E isso é curioso porque eu estou falando do rolê voltado... Copiem aí, por favor. Copiou tudinho? Beleza? Qual é o rolê que tem? É porque... Agora, vê como tudo faz sentido, ó. Se você pegar o CPC, no artigo 165, 165, vocês vão ver o seguinte, que vai falar aqui sobre a questão de atuação do magistrado e o conciliador, nananã, e vai falar o termo seguinte, buscará o meio, bota até de azul aqui, mais adequado para resolver o conflito. Entende? Aí tudo faz sentido. Isso tudo foi Sanders em 1970. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você vai trabalhar com a ideia de profissionalização da atividade do conciliador,
do mediador, até do árbitro também, né? Mas o árbitro já estava profissionalizado desde antes. Porque antes esse conciliador, esse mediador, ele estava submetido a um processo informal, era voluntariado, era estudante de graduação, era o balcão de justiça e cidadania, era aquela coisa assim, tipo, meio que muito circunstancial ao quê? A uma situação assim, tipo, é uma justiça para... Me perdoem, tá? Porque parece preconceituoso, mas não é isso, não. Vamos ser realistas. Essa é uma justiça para pobre, entendeu? Uma justiça de segunda classe, entende? Porque a pessoa não vai ter o mesmo acesso, porque não presta, é o que deu para ser feito. Porque para rico, você vai ter o juiz. Para rico, você vai ter o advogado. E essas coisas assim, é para pobre. E não é. Não é porque vai no juizado especial, se não for para uma coisa dessa, não vai. Gente, é aquela coisa, é que nem um sistema de escassez, e é escassez mesmo. Você não tem, na verdade, para tal situação. E aí veja, por exemplo, que a ideia que veio depois com a criação de um Sejusc veio com uma coisa importante. Por quê? Porque o Sejusc, ele veio o quê? Veio a tratar sobre um tema de quê? De vamos tentar criar através de órgãos que vêm de um aspecto centralizado, para evitar que cada juiz ou cada tribunal faça a sua maneira, pode fazer, mas tenha parâmetros fundamentados. Porque com certeza, meus amores, a maioria de vocês nunca ouviu falar de Sanders. Nunca. E muitos de vocês até por questão pragmática, concordo, eu faria a mesma coisa, nunca nem pegaram a resolução para estudar a 125, pegaram o manual, porque isso foi cobrado na prova. Mas a resolução não foi cobrada diretamente na prova, mas espelhada no manual de algumas respostas para a prova. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas poderia o CESP ter sido bem mais cruel, viu? Ele poderia ter colocado a versão dela completa, que são 200 páginas. Só que aí eles pegou a mão de Deus, né? E botou lá. Você viu que eu achei sacanagem o CESP ter feito aquela cobrança do negócio de envio de estatística do negócio lá. Essa questão eu errei, viu? Eu errei tudo. Errei tudo, pô. Ah, se é anual, semestral, semanal, diária. Eu não sei o que eu marquei. Eu acho que marquei vai mensal, mas era errado. Eu acho que é semanal. E aí professor Aras, a gente montou, né, o gabarito extrajudicial. Aí ele perguntou, até falei com o Aras, foi o seguinte, falei assim, Aras, eu não posso nem ter o luto da prova podre que eu fiz, né? Porque eu tenho que enfrentar a prova, poder ter que fazer as questões e ter que explicar para os alunos a fundamentação, que tem o luto pós-prova, né? Tem a ressaca pós-prova, né? E aí não pude nem ter esse dia desse luto. E aí então, ou seja, aí fui ver que essa coisa lá do sistema é porque o SysWeb, tá certo, só é formulário enquanto o SysWeb não funcionar, e eu acho que era diário, parece. Não sei, não lembro agora a resposta não, viu? Era diário, um é diário, outro é anual. O do conciliador é anual. E o do juiz leigo era diário, né? Aí eu falei, meu Deus, nunca soube que era diário. Eu falei, eu não vejo esse negócio não, mas tudo bem, né? E tal. Mas na verdade, então eu vi que estava no meio lá de um negócio de letra pequena que você, no final, disposições finais, é questão mesmo para poder eliminar no modo randômico já e por aí afora. Eu vou entrar em outro aspecto, depois do intervalozinho, que vai um breve intervalo de 10 minutinhos, para poder a gente tomar uma água e continuar aqui o bate-papo.